Assim que ela goza, o clitóris, porque assim, o clitóris, vou pegar meu assistente aqui, o meu clitóris. Pega, mostra o seu... Meu clitórisinho. O clitóris tem Mostra que tem um monte de gente que não sabe onde é que fica, tá? É Isso daí foi um verdade, sucesso aqui no TikTok, gente. 26 milhões de visualização. Mostra pra quem não conhece aí. Preciso dar um nome pra minha assistente de palco, ó. Ela é assim, a nossa vulva, Deixa o vou deixar. Marcelo mostrar. Não, Aí. eu deixo bem pertinho do meu rosto, Vai. não tem problema não. A nossa vulva, ela é feita do quê, né? Nós temos aqui os grandes lábios, que na verdade a gente não fala grandes lábios mais, tá, gente? Grandes e pequenos lábios não existem mais, tá? A gente fala lábios internos e externos. Deixa eu linkar já aqui o porquê, explicar pra vocês. Toda mulher que tá me assistindo aqui sabe que a sua vulva não é aquela vulva que a gente vê no filme pornô, no vídeo pornô, rosinha, branquinha, simétrica, bonitinha. Toda vulva é diferente uma da outra. Quando a gente falava lábios pequenos e lábios maiores e lábios menores, associava a tamanho, óbvio, né? Porque o nome deles era esses. E nem sempre é o que acontece na prática. Às vezes o nosso lábio, quando que a gente falava o lábio menor era maior do que o lábio maior do que o lábio maior, e aí ficava uma coisa meio confusa, porque isso pode acontecer. Então a gente mudou a nomenclatura para lábios internos, que são os menorzinhos, né, tecnicamente, e os externos, tá? Para que a gente tire um pouquinho dessa coisa de padronizar a nossa vulva, porque a gente sabe que isso acontece, a gente sabe que a gente olha no espelho e não reconhece a nossa vulva, porque a gente não vai ver aquela vulva infantilizada que a gente tá acostumado a ver em filme pornô. Porque é uma vulva infantil que a gente vê em filme pornô, né? Os homens querem uma vulva de criança, rosinha, sem pelos, lisinha, sem nenhuma mancha. Isso não existe numa mulher adulta, numa mulher real, né? Enfim. E aí aqui tá o nosso... Aqui era pra estar a porta dos fundos aqui, mas meus cachorros comeram. Daí não tem mais. Só fica aqui a cola do lugar aqui. Mas enfim, aí aqui se vocês conseguirem ver, aqui eu vou dar uma aberturazinha aqui. Aqui fica, deixa eu puxar pra fora um pouquinho, o capuz do clitóris. É este pequenininho aqui. Aqui, esse botãozinho aqui é para representar o caminho da uretra, a saída da uretra, porque, homens, se vocês não sabem, as mulheres têm duas saídas, as mulheres têm dois buracos. Tem o buraco da saída do xixi, que é o buraco da uretra, e o buraquinho do canal vaginal, que é por onde acontece a penetração, que é por onde o bebê sai quando nasce. É por esse aqui, a menstruação acontece por esse maior. Mas tem o lugarzinho do xixi que não é o mesmo lugar. Então, se essa informação é nova pra vocês, parabéns, aprenderam uma coisa muito importante no programa de hoje. Que a mulher tem duas saídas. Inclusive, viralizou um BBB 2018, talvez, 2017, em que a menina falava assim, na prova de resistência, ela falava assim, eu coloquei um OB, porque se eu fizer xixi, o OB, ele segura o xixi um pouquinho pra mim. Não. O OB vai em buraco diferente. O OB vai no buraco onde sai a menstruação, não onde sai o xixi. O xixi sai só no buraquinho só dele. Tá aqui, o buraquinho do xixi reservado só pra ele. Então, agora vocês já sabem de nada. E aí, o clitóris fica aqui, então, só o capuzinho pra fora. É o que a gente vê, né? Algumas mulheres têm esse capuzinho mais escondidinho. Algumas mulheres têm um capuz, assim, mais elevadinho. E dá pra ver melhor aqui o prepúcio aqui, né? Do clitóris. Mas todo mundo tem esse botãozinho pra fora, que é a parte visível do clitóris, né? Que é onde homens, agora eu tô falando com vocês, é onde vocês precisam investir tempo aqui, tá? É aqui o poder tá aqui. Tá aqui aqui é o botão mágico, tá? Então aprendam a usar esse lugar. Só que o clitóris, ele é muito maior do que isso. Você comentou agora há pouco sobre como a penetração, a mulher não sentia prazer no final do canal vaginal. E é verdade. Porque o clitóris, eu vou virar aqui agora de costas, ele fica bem na entrada do canal vaginal. Então, o meu dedo vai simular aqui o pênis. Ó, o pênis entra no canal vaginal e ele entra de encontro com o clitóris. Esse meu clitórisinho aqui, ele já tá excitado. Esses bulbos aqui ficam maiores quando ele tá excitado. Então, aqui ele já tá excitado. Então, o pênis entra aqui e roça no clitóris. Por isso é prazeroso pra mulher a penetração também. E ele não tá lá no final do canal vaginal. Então, por isso, homens, realmente é verdade o que a gente fala de que tamanho não é documento. Porque quanto maior, na verdade, mais incômodo vai ter. Porque lá no fundo do canal vaginal tem o colo do útero. Não tem nada prazeroso pra encontrar no final do útero, no final do canal vaginal. Tem na entrada. Então, por isso que é importante que a gente sempre fala de vocês investirem no clitóris, porque, agora eu vou tirar ele daqui, essa partezinha que fica visível, tá vendo que ela é um micro pedacinho de todo o clitóris. Então, por isso que a gente fala também, quando a gente fala sobre ponto G, feminino, coisa assim, o ponto G nada mais eu acredito que seja,
Porque a gente fala assim, para alcançar o ponto G feminino, você precisa inserir o teu dedo no canal vaginal, cerca de 2 centímetros, então cerca de quase até o segundo risquinho do dedo, e fazer sinais de vem cá. Não sei se você já ouviu isso. Você insere e faz sinal de vem cá. Que nada mais é, se você inserir o teu dedo aqui no canal vaginal e fazer sinal de vem cá, você tá estimulando quem? O clitóris. É sempre ele. Ele é o protagonista de tudo. Esse é o bonitinho que vocês precisam aprender a amar, cuidar e estimular. Porque é ele que vai dar prazer pra mulher. A mulher pode sentir, depois do sexo, o clitóris fica como esse aqui, inchadinho, porque ele não é inchadinho assim quando ele tá em repouso. E aí, esse lugar, esse botãozinho do clitóris, ele fica muito sensível quando a mulher goza, porque ele tá extremamente irrigado de sangue. É igual o pênis do homem. Depois que os homens gozam, você não quer que alguém fique mexendo ali, porque tá super sensível. A estrutura do pênis e do clitóris é a mesma, só muda o formato, mas é a mesma coisa. O clitóris, ele incha quando ele fica excitado. Mulheres, façam esse exercício em casa, é muito legal. Olhem, peguem um espelhinho lá, olhem a sua vulva, percebam onde fica, localizem o clitóris, percebam onde que ele é, se o seu capuz é mais escondidinho, esconde mais ou menos. Façam esse exercício em casa, se quiserem mostrar para os parceiros, melhor ainda. E quando vocês estiverem excitadas, olhem de novo. Vocês vão ver que toda a região muda, a região inteira fica irrigada de sangue, fica mais avermelhada, fica inchada, fica mais sensível, inclusive o seu clitóris aqui. Então, essa cabecinha que tá aqui, ela vai ficar muito maior, inchada e mais sensível. Inclusive, é aqui que entra os famosos sugadores de clitóris, que é um dos brinquedinhos mais amados pelas mulheres, que ele entra, que ele simula um sugador bem aqui mesmo, especificamente na glande do clitóris, e aí ele fica cada vez mais inchado e mais irrigado, ele irriga sangue para essa região. Então, quando a mulher goza, fica muito sensível aqui, semelhante ao pênis, porque a estrutura é a mesma. Então, a mulher continua conseguindo gozar, porque não é. Por mais que ele seja igual ao pênis, ele não goza, né? Então, ele não vai precisar dar aquela murchada depois do sexo. Ele continua aqui, excitado, cheio de sangue, sensível. Então, por isso que a mulher consegue continuar e o homem precisa dar aquela pausa. Que aula, meus senhores, que aula. Se você aprendeu alguma coisa agora, você já sabe, né? Senta o botão, se inscreve aí, dá o seu like. Tá valendo, hein? Olha, essa aula valeu, hein? Essa aula valeu. Que loucura. E o estímulo, qual é o jeito certo de dar estímulo nessa região? A gente já sabe onde. Vamos aprender agora como. Qual que tem um jeito certo? É com mais força, é mais molinho, é mais molhado, é mais seco, depende de mulher para mulher. Como é que é? Bom, depende de mulher para mulher, primeiramente. Então, assim, primeira coisa que a gente já falou aqui, perguntem, né? E ouçam o que o corpo da mulher tá falando para vocês. Então, assim, lembrem que, assim como vocês não têm só o pênis, vocês têm as bolas, vocês têm o períneo, vocês têm outros locais, as mulheres também têm. Por mais que o clitóris seja o astro, né, a estrela da situação, a mulher tem toda a vulva. Então, explora essa vulva com beijos, com lambidas. Quanto mais molhado, que nem para os homens também, para as mulheres também tá valendo, né? Então, se quiser usar um lubrificante que esquenta, que esfria, para aquela coisa que a gente comentou de sensações, de explorar os 5 sentidos, tudo isso você pode fazer na vulva também. Então, explorar bem a região, sem pressa. Eu acho que talvez recorde de reclamações que as mulheres têm é que o homem vem com pressa. O homem quer um oral de meia hora nele e quer fazer um oral de 2 minutos nela. E vem sempre com pressa. E é óbvio que isso não vai dar certo. É que nem pensar em você ganhar um oral com pressa. Você quer ganhar um oral de 1 minuto e meio? Você não quer ganhar um oral de 1 minuto e meio. Então, faça um oral decente. Então, assim, aproveite. Nós, mulheres, a gente tem um software instalado que a gente meio que sabe quando vocês estão fazendo por obrigação. Então, não façam por obrigação. Façam se vocês querem. E façam com vontade, que é a mesma coisa que os homens. Eu duvido que os homens não saibam quando a pessoa tá fazendo oral por obrigação ou com vontade. Todo mundo sabe quando isso acontece. Então, não vão fazer só por obrigação, façam com vontade, assim, sabe? Então, explorem bem essa região, dancem bem por aqui em volta antes de chegar no clitóris. Deixa o clitóris por último, ele vai estar ali esperando o tempinho dele chegar. Aproveitem bem, lambuzem bem, beijem, lambe, suga, faz aquilo que te der vontade. Só não vai morder, porque é uma região sempre. Pensa como se fosse pra você, né? Não vai sair morder, a não ser que ela te peça, tá? Só vai fazer essas coisas extremas se for pedido. Se for quase que anotado. E morde com jeito também, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Olha lá, existem... Se for correr esse risco... Limite. Dá uma mordidinha pra ver como é que ela reage, mas aquela coisa bem de leve, assim. Vamos com calma,
E aí o clitóris, a gente sugere sempre que você faça o quê? Cuidado, homens, com a unha. Porque homens têm a tendência de achar, eu tô com o dedo machucado bem hoje, né? Mas homem tem tendência de achar que o movimento é assim, né? No clitóris. Que na verdade não é, né? Porque você tá roçando a unha aqui. Vai dar ruim. Usem a parte do seu dedo aqui, olha. A parte macia dos seus dedos pra fazer isso. Então não é assim com a unha que vocês vão fazer. Vocês vão fazer movimentos circulares com a parte macia do dedo, sabe? Sempre bem lubrificado. Então movimentos circulares, movimento pra cima e pra baixo. Isso com a língua também. Eu tô simulando com o dedo, mas é a mesma coisa. Com a sua boca é a mesma coisa. A diferença é que a boca pode fazer outras funções, né? Também, não vão querer cavar até a China com a língua ou com o dedo, porque vocês não vão chegar até lá, entende? Vão com calma, explorem com calma, tanto com a língua quanto com o dedo. Façam movimentos circulares pra cá, pra cima e pra baixo. Se você estiver usando a boca, suga, sabe? Dá uma sugadinha, brinca com os lábios também, além da língua. Explora sem pressa. Eu acho que a principal coisa de colocar na cabeça do homem é faça sem pressa e com vontade. Qualquer coisa que você fizer sem pressa e com vontade, tem muita chance de dar certo. E pergunta, sabe assim, ai, tá bom aqui pra você? O que você quer que eu faça? As mulheres adoram, gente, sério. Perguntem pra gente. Ai, tá bom assim? Ai, e ouçam. Se ela quer mais rápido, faz mais rápido. Se ela tá quase gozando, essa é uma dica muito importante. Se a mulher tá quase gozando, seja no sexo com penetração, seja no oral, não mudem o que vocês estão fazendo. Sabe quando a mulher tá lá, ai, eu vou gozar. E aí os homens mudam o que eles estão fazendo, gente. Erro. Erro, erro, erro. Não façam isso. Se a mulher tá gostando do que vocês estão fazendo, se ela tá falando, não para, meu filho. De fazer a mesma coisa. Continua do mesmo jeitinho, ela vai gozar, se ela tá quase gozando, entendeu? Ela não muda o que você tá fazendo. Ela vai chegar lá. Então, assim, essa foi uma dica muito aleatória, mas é que veio agora. Não para, entendeu? Não para. Continua. Então tá, voltando aos estímulos. Lembra que você não tá lidando aqui com um pedaço de borracha. Você tá lidando com uma parte muito sensível do corpo da mulher. Então, seja sensível, seja gentil, sabe? E seja criativo também. Você pode usar o dedo junto. Você pode usar, por exemplo, o que a gente falou agora há pouco de alcançar o ponto G, é um ótimo exercício para você fazer enquanto você chupa aqui em cima, você tentar alcançar o ponto G, penetrar o dedo ali, não precisa penetrar até o útero da mulher, só a pontinha do dedo ali, fazer movimentos de vem cá em direção à saída, né? Coloca o dedo aqui, faz movimento de vem cá. Mostra aqui. Faz um movimento de vem cá com o dedo, tá? Uhum. Enquanto você chupa, percebe essas coisas, brinca também com o períneo da mulher ali. Se ela gosta, pode descer também. Aproveita e estimula todo o local. Quanto mais opções de prazer vocês dois tiverem, melhor vai ser para os dois. Eu acho que essa questão de você se permitir pensar em outras opções e se permitir explorar também, de novo, sem pressa e com vontade. Fazendo sem pressa e com vontade é muito difícil de dar errado. Para quem não captou, períneo, o que é períneo? É o espaçozinho entre a vagina e o ânus, é isso? Isso, e os homens também têm o mesmo nome para os homens também. É a região entre o saco escrotal, né? Entre os testículos ali e o ânus. Aquela região é períneo, inclusive homens. Uma região extremamente ótima para vocês explorarem também. Ou deixarem ser explorados, que é meio difícil, né? De vocês, acho que, mexerem sozinhos. Mas é uma região muito... Porque homens têm uma questão... Ixi, mas se a gente for abrir essa porta, a gente precisa de um programa só para falar sobre prazer anal masculino. Porque falar de prazer anal masculino com os homens é um troço, assim, muito difícil. Mas, períneo. Tentem períneo. Me avisem depois se der certo. Avisem aqui. Comentem depois se der certo. Porque... o períneo é uma área muito sensível. Tem muitas terminações nervosas. É um pedacinho pequenininho do pedaço do corpo ali que a gente esquece. A gente só liga pra vulva, pro pênis e pro cu. A gente não liga pro meio do caminho. Toda a região ali, a coxa também, as coxas da parte interna aqui do lado, uma mordidinha na coxa ali, filho. É sucesso, né?